mulheres e meninas que escolheram trilhar o rumo da ciência. Parabéns para nós, feliz Dia Internacional da Mulher na Ciência. E bora pro vídeo de hoje, que é sobre movimentos de massa. Mas o que é movimento de massa? Bem, movimento de massa é o termo utilizado quando ocorre escoamento de rocha ou solo, ou dos dois juntos, em um terreno inclinado, denominado de talude ou encosta. Tá, mas por que eles ocorrem? Bem, eles ocorrem quando a força de tração supera a força de atrito. Geralmente, a força de tração atuante é o cisalhamento. E esses movimentos são potencializados pela força da água. Esses dois fatores são válidos para todos os casos apresentados no vídeo. Como vocês podem imaginar, os movimentos de massa são influenciados pela inclinação do terreno. Quanto maior o ângulo de inclinação, maior a probabilidade de que aconteça algum desses movimentos de massa. O clima é outro fator que influencia bastante na ocorrência ou não de movimentos de massa. Pois quanto mais chuvas ocorrem em uma área, maior a tendência de que ocorram esses movimentos, já que quando um solo se satura em água, ele tende a perder sua coesão e ficar mais fluido. A quantidade de vegetação do local também influencia bastante, pois quanto mais vegetação houver, maior será a força de atrito e será necessária uma maior força de cisalhamento para que ocorra o movimento, tornando assim bem mais difícil. Logo, não desmatem, gente, porque se vocês desmatarem, a terra vai cair, vai matar pessoas. Então protejam as árvores. A vegetação também faz com que seja mais lento o processo de saturação do solo, pois como a chuva cai na árvore e ela fica presa nas folhas e nos galhos, ela vai caindo mais lentamente no solo, permitindo uma melhor percolação da água que vai chegar no aquífero e uma mais lenta saturação do solo, o que também favorece com que não ocorram os movimentos de massa. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Aviso de Desastres Naturais, o Brasil é muito propenso a ocorrer movimentos de massa devido ao nosso clima extremamente chuvoso do verão, atividades humanas como desmatamento, construção de taludes, ocupações irregulares, acabam por aumentar a vulnerabilidade das encostas, propiciando que ocorram muitos movimentos de massa. Eles são classificados em 4 principais tipos. O primeiro deles agrupa queda, tombamento e rolamento. O segundo de escorregamento ou deslizamento. O terceiro é o fluxo de detritos e lama. E o quarto, colapso de subsidência. Segundo o Commander, deslizamentos são os principais movimentos de massas monitorados no Brasil. Agora vamos falar um pouco desses 4 tipos. Quedas são movimentos de queda livre de fragmentos rochosos que ocorrem em encostas muito íngremes. Na foto podemos ver um exemplo de queda livre que ocorreu no Parque Nacional de Zion, nos Estados Unidos. Nessa outra foto podemos ver uma queda de rocha que acabou bloqueando a estrada do contorno Angra dos Reis. Quando o bloco rochoso sofre um movimento de rotação para frente, como mostrado no desenho, ele é denominado de tombamento. Já se esse bloco se movimenta ao longo de todo o talude, é denominado rolamento. Já deslizamentos e escorregamentos são movimentos de rocha e solo que ocorrem ao longo de planos de ruptura. Quando a superfície é curva como a do desenho e ocorre o movimento rotatório de material homogêneo, o movimento de massa é classificado como deslizamento rotacional. Já quando esse escorregamento ocorre em áreas mais planas, como a desse outro desenho, eles são denominados de deslizamentos transversais. Esses geralmente ocorrem ao longo de estruturas planares geológicas como cistosidade, foliação, planos de falha, dentre outras. Nessa foto podemos ver um exemplo de deslizamento de massa que ocorreu com diversos tamanhos de fragmento no Rio de Janeiro. Se esse deslizamento de rocha atinge uma grande velocidade e uma grande distância, ele é denominado de avalanche de rocha. Esses geralmente são ocasionados por terremotos serem de uma grande escala, como o dessa foto, que ocorreu em 2002 em um terremoto no Alasca. Agora vamos falar do fluxo de massa.
que são movimentos de massa extremamente rápidos ocasionados por um intenso fluxo de água. Como mostrado no desenho, o intenso fluxo chuvoso torna o material liquefeito, fazendo com que ele escoa rapidamente, adentrando tudo que estiver em sua frente. Como mostrado na figura, ela se caracteriza por ter... Geralmente se caracterizam por cobrir uma grande área e alto poder destrutivo. Por último, subsidência e colapso, que é caracterizado pelo afundamento rápido e gradual do terreno devido ao colapso de cavidades, redução de porosidade ou deformação de material argiloso. Na foto vocês podem ver o colapso que ocorreu em uma rua no Japão. Esse possivelmente foi ocasionado pela construção do metrô subterrâneo que estava ocorrendo na época. Outro tipo de colapso bem comum na geologia é o que ocorre para a formação de cavernas em terrenos kársticos. Bem, e no vídeo de hoje, esses foram os movimentos de massa que foram detalhados. Se vocês ficarem com dúvida, deixem nos comentários que eu terei todo o prazer em responder. Lembrando que estes não são os únicos movimentos de massa, são apenas os principais. Eu vou deixar linkado na descrição todo o material didático que eu usei para fazer esse vídeo, para caso seja de interesse de vocês estudarem todos os outros movimentos de massa. Até a próxima, espero ter sido útil!